para mim aquela dor não parecia ser coisa do outro mundo, né? Para mim era uma dor que eu estava sentindo nas costas, como se tivesse um mal-estar, quando a gente respira que dói. As doenças cardiovasculares ainda acometem milhares de pessoas anualmente. E o infarto do miocárdio é uma das principais doenças que levam a óbito. O infarto do miocárdio é uma das formas de apresentação da doença coronariana. É a forma mais aguda delas, quando a doença da coronária se acessa abruptamente. Tem a interrupção do fluxo de sangue para uma parte do músculo cardíaco e essa parte entra em sofrimento agudamente. Aí é o infarto. O número de infarto no nosso país gira em torno de 300 a 400 mil pessoas, sendo que cerca de 80 mil pessoas ainda morrem de infarto todos os anos no nosso país. Esses números fazem com que o infarto do miocárdio torne-se um sério problema de saúde pública. O infarto é um problema de saúde pública dos mais sérios, né? Ele afeta as pessoas indistintamente, independente de sexo, de raça, de classe social, né? É por isso que prevenir o infarto é uma atitude para todos. É isso que a gente sempre defende e as sociedades científicas, lideradas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, têm adotado ações conjuntas no sentido de informar a população acerca dos sintomas da doença, acerca da prevenção e acerca do tratamento. Nesse educativo, vamos entender um pouco mais sobre o infarto e ver uma série de orientações que ajudam a prevenir e a tratar o infarto e suas complicações. Vamos começar entendendo como funciona nosso coração. O coração funciona como uma bomba muscular que propulsiona o sangue dentro de nossa circulação. Esse sangue é responsável pela irrigação e nutrição de todos os tecidos, e a condução do fluxo sanguíneo é feita através das artérias. Quando ocorre uma obstrução dessas artérias que conduzem sangue rico em oxigênio ao coração, pode ocorrer o infarto. O entupimento dessas artérias dá-se o nome de aterosclerose, que é a principal causa de infarto do miocárdio. O infarto é causado por uma doença que chama aterosclerose. Essa é a principal causa. Atero significa placa de gordura, esclerose, endurecimento dos vasos. Com o passar dos anos e por uma série de fatores de risco, essas artérias vão acumulando gordura na sua parede. E essa gordura vai estreitando o diâmetro do vaso e dificultando a passagem de sangue. Até que chega num determinado momento em que o sangue coagula por ter dificuldade de passar naquele ponto mais entupido e acaba entupindo 100% o vaso naquela região. No infarto do miocárdio, o coração deixa de receber sangue. Por quê? Porque a artéria coronária, que é a que leva o sangue para o músculo, né, e o sangue é como se fosse o combustível do músculo, e o coração é uma bomba, né? A função dele é contrair e jogar sangue para o corpo. Então, quando uma artéria entope, aquela região que é suprida por aquela artéria, ela deixa de receber sangue. Agora, vamos conhecer os grupos e fatores de risco para o infarto do miocárdio. Olha, existem alguns grupos de predileção para a doença, mas o que nós acreditamos é que o grau de suspeita deve ser mantido sempre presente para todo mundo que se apresente com dor no peito e alguns sintomas e sinais sugestivos de infarto agudo para as pessoas acima de 30, 40 anos de idade. A partir daí, qualquer pessoa pode realmente passar por esse tipo de problema. Os principais fatores de risco para o infarto agudo do miocárdio são colesterol elevado, diabetes, hipertensão arterial, tabagismo, obesidade, sedentarismo e componente genético, familiares com histórico de doenças cardiovasculares. Esses ditos fatores de risco, eles se somam e predispõem as pessoas a ter esse tipo de problema. Por isso que essa doença é tão prevalente, porque esses fatores de risco eles estão presentes nas pessoas de uma forma muito generalizada, né? Então, acima de 40 anos, as pessoas, 50% das pessoas podem ter algum tipo de entupimento nas artérias. Não que todas elas vão ter infarto, mas que tem placas de ateroma e que precisam adotar o que nós chamamos de prevenção secundária. Agora, um alerta quanto ao diabetes mellitus e sua relação com o infarto do miocárdio. O diabetes mellitus é uma doença em que aumenta a quantidade de açúcar, de glicose circulante no sangue. Com o passar dos anos, essa diabetes, principalmente se ela não for bem controlada,
essa elevação da glicemia, esse aumento do açúcar circulante, faz com que lese a parede dos vasos e propicie a formação de placas de gordura e degeneração desses vasos. A gente sabe que o diabético, ele potencialmente vai morrer ou de doença cardíaca ou doença vascular cerebral, o AVC. O tabagismo felizmente vem diminuindo em nosso meio, mas sempre é bom alertar para o perigo do cigarro. O tabagismo é um fator de risco importantíssimo, por 2 motivos. O primeiro é porque ele é um fator de risco muito importante. Em segundo lugar, porque de todos os fatores de risco que nós conhecemos, ele é o único que nós podemos considerar como sendo curável. Na hora que eu paro de fumar, aquele fator de risco ele é abolido. Claro, os efeitos podem continuar durante um tempo, mas ele saiu. É diferente das outras condições em que nós somente controlamos muito bem. Os hábitos alimentares e a obesidade também estão relacionados com o infarto do miocárdio. A alimentação, assim como o estilo de vida, é um fator muito importante no desenvolvimento da aterosclerose, ou seja, na formação de gordura nos vasos. E, portanto, na causa tanto do infarto como do AVC, que é o acidente vascular cerebral, que é o derrame cerebral. Como é que a alimentação age? O aumento de consumo de gorduras, principalmente as gorduras trans, elas aumentam a quantidade de colesterol e triglicérides dentro dos vasos, e isso daí vai ser o substrato principal na formação daquela plaquinha de gordura dentro do vaso. Preciso citar um outro fator predisponente, que é a obesidade. Esses fatores todos caminham muito em paralelo. Então, o obeso ele tem maior tendência a ter pressão alta, maior tendência a ter colesterol alto, maior tendência a ter diabetes. O estresse também pode contribuir para o infarto do miocárdio. Bom, o estresse faz com que a gente libere mais uma série de substâncias, dentre elas a adrenalina e o cortisol. Cortisol é o nosso hormônio do estresse e a adrenalina também. Ambos fazem com que a frequência cardíaca aumente e que a pressão arterial aumente. Subindo a pressão arterial, subindo a frequência cardíaca, que faz com que o coração trabalhe mais intensamente, aumenta o risco do ataque cardíaco. Além destes fatores de risco, os idosos merecem uma atenção especial. Os idosos formam um grupo de risco que precisa de maior atenção. Por quê? Eles, além dos fatores normais, que têm hipertensão, diabetes, etc., pela própria idade, existe o fator de degeneração do vaso. Então, esses indivíduos têm maior risco de infarto e ainda tem mais um fator. O infarto em idoso tem maior risco de morte do que infarto em pessoas mais jovens. O infarto do miocárdio é considerado uma doença silenciosa, mas apresenta alguns sintomas que podem servir de alerta. Eu estava viajando, estava no Rio a trabalho, na terça-feira à noite, comi um sanduíche gorduroso daqueles de trailer e tomei uma cerveja. A cerveja já não caiu bem, aquela coisa, e acordei às 5h30 da manhã, muito ruim, do estômago. Eu falei, sanduíche não caiu bem com a cerveja, fui ao banheiro do hotel, forcei o vômito, vomitei bastante, aí não melhorou, aí veio um quadro de diarreia. E eu fiquei ali, aquela coisa toda, e aí eu fui para o banho. Quando eu estava no banho, eu comecei a sentir uma dor muito grande no braço esquerdo, da ponta do dedo até o cotovelo, e começou a me dar mais mal-estar do estômago. Eu acreditei que eu estava com alguma coisa que não era só aquela comida, desci para me arrumei, fui na recepção, perguntei onde tinha uma farmácia para eu medir a pressão. E o cara falou, ó, tem aqui ao lado, tal. E eu fui à farmácia fechada, dei a volta no quarteirão. Eu quase não chego no hotel. Começou a dor muito forte no peito, e aí eu comecei a acreditar que eu estava tendo um infarto pelo que eu já tinha lido, já tinha visto informações, tinha o quadro do meu pai, aquela coisa toda. Eu comecei a acreditar que eu estava infartando. O infarto nem sempre manda aviso. Nós, de um modo geral, vemos que o paciente apresenta uma dor no peito,
que a gente chama de angina, que é no meio do peito, indo para o braço esquerdo, mas essa dor pode ser nas costas, pode ser onde a gente chama na boca do estômago. A gente usa até uma frase que dor acima do umbigo é sinal de perigo, que nem a nossa mãe falava quando a gente entrava na praia. No entanto, 10% das pessoas, ou pelo menos 10%, não tem nenhum sintomas antes do infarto. Ou seja, o primeiro sintoma é aquela dor muito intensa, muito lancinante, com falta de ar, com sudorese, transpiração, náusea, vômito e que às vezes a pessoa até perde o sentido e pode ter uma morte súbita. Essas pessoas são preferencialmente os idosos e as pessoas que têm diabetes. Curiosamente, são os pacientes mais graves e potencialmente que têm infartos maiores. Vale reforçar os sintomas do infarto do miocárdio. Dor para a mandíbula, pescoço, ombros e braços, principalmente o esquerdo. Sensação de desmaio, suor excessivo, náusea e vômitos, falta de ar. Ao reconhecer esses sintomas, deve-se procurar ajuda médica o mais rápido possível para evitar as consequências, inclusive a morte súbita. As consequências. A primeira, morte. E a morte às vezes é súbita. Às vezes não dá tempo nem de chegar no hospital, porque acontece uma arritmia cardíaca. O coração sem receber sangue, aí tem um distúrbio do batimento, e às vezes é um distúrbio grave, que a gente chama de fibrilação atrial, que o tratamento atrial, não, fibrilação ventricular, que o tratamento é dar um choque no coração, para fazer o coração voltar. Isso dá uma parada cardíaca. Por isso que é importante, às vezes, o tratamento pré-hospitalar, né? Então, instalado o quadro de infarto, o médico tem que chegar rápido para fazer com que essa artéria receba sangue. Estávamos em casa e aí ele chamou, disse que estava sentindo uma dor nas costas e com vontade de vomitar. A princípio a gente achou que fosse uma dor muscular. E aí eu entrei em contato com um médico e falei para ele o que estava acontecendo, o que ele estava sentindo. Por telefone ele falou, leva para o hospital. Pode haver casos de infartos silenciosos e a pessoa só descobrir em exames de rotina. Isso pode acontecer, de determinada altura passa num exame de rotina, numa consulta de check-up e flagra algum tipo de manifestação em exames e aquilo é um infarto anterior que a pessoa mal sentiu. Isso pode acontecer o infarto silencioso. Agora, vamos ver como se faz o diagnóstico do infarto do miocárdio. Olha, o diagnóstico do infarto agudo ele deve ser feito por um médico. Então, o médico vai avaliar, vai ouvir quais são as queixas, que tipo de sintoma está sendo referido naquele momento e uma série de testes tem que ser feito para confirmar o diagnóstico do infarto. Todos eles muito rápidos e o eletrocardiograma ele é central. É o eletrocardiograma que diz exatamente no momento agudo do infarto qual é o grau de sofrimento que tem do coração. Ele vai ser o norteador de se tem ou se não tem infarto e qual é o grau de acometimento. A partir do eletrocardiograma, outros exames podem ser feitos, mas todos dentro do hospital já. Vamos conhecer as abordagens de tratamento para o infarto do miocárdio, que tem como objetivo desentupir a artéria e restabelecer o fluxo sanguíneo. O infarto agudo ele é causado pela interrupção abrupta de sangue dentro da coronária. Essa interrupção, na maior parte das vezes, ocorre porque se forma um coágulo dentro da coronária. Então é fundamental para o tratamento do infarto agudo que nós restabeleçamos o fluxo de sangue retirando esse coágulo. Existem duas maneiras de retirar o coágulo. Através do cateterismo, em que com métodos por catéter nós vamos até o coágulo e retiramos ele ou fazemos uma dilatação na região, ou quimicamente. O coágulo que se junta dentro da coronária e que faz a interrupção do fluxo de sangue, ele pode ser dissolvido através de substâncias medicamentosas. De tal maneira que são essas as duas opções que nós temos para fazer o tratamento. Ou medicação, que dissolve o coágulo, ou o cateterismo, que faz a dissolução do coágulo ali onde ele aconteceu. Outro exame importante e muito utilizado é o cateterismo cardíaco. No cateterismo cardíaco, seja pelo pulso ou seja pela virilha, é introduzido um catéter com o paciente sedado e esse catéter chega até o coração, onde é injetado uma substância à base de iodo, que é um contraste, e a gente consegue identificar exatamente o ponto onde tem o entupimento. Uma vez identificado esse ponto, nós podemos fazer o tratamento
com angioplastia. Agora vamos entender o que é angioplastia coronária, o principal tratamento do infarto do miocárdio. A angioplastia coronária é uma técnica que utiliza um pequeníssimo balão, o qual, ao ser inflado dentro de uma artéria estreitada, desobstrui o vaso e facilita a passagem do sangue. Também pode ser aplicada uma mini tela de aço, chamada de stent, que, liberada, ajuda a manter a artéria aberta. A angioplastia coronária com implante de stent, que é o principal tratamento do infarto, principalmente na fase aguda, na hora que o paciente está com dor, é um procedimento absolutamente seguro. O risco dele é muito menor do que o benefício que ele traz. Porque se a gente não fizer nada, a chance de morrer é 50%. Se a gente desentupir com angioplastia com stent, o risco cai para menos que 4 ou 5%. Quer dizer, o benefício é muito grande. Agora, vamos entender o que é um stent. O stent é uma prótese muito delicada e muito delgada que vai dentro da coronária. Uma coronária ela tem mais ou menos 3 milímetros de diâmetro. É um vaso sanguíneo com mais ou menos 3 milímetros de diâmetro. Um pouco mais, um pouco menos, dependendo da localização da coronária. E o stent é uma prótesezinha muito delgada e muito delicada que vai dentro da coronária para manter a coronária aberta, dilatada e desfazer aquela obstrução que causou a redução do fluxo de sangue. Os stents avançaram muito nesses últimos anos e hoje existem vários tipos. Hoje nós temos basicamente 3 tipos de stent no mercado. Nós temos o stent que a gente chama de convencional, que é um stent que hoje cada vez a gente vem usando menos, que é o stent, ele é metálico, só que ele não tem nenhum tipo de medicação. Ele faz a mesma ação dos demais, ou seja, ele consegue desobstruir do mesmo jeito, só que ele tem uma chance um pouco maior de voltar a entupir, porque ele pode promover uma cicatrização um pouco mais espessa dentro do vaso, no local onde ele é implantado. O segundo stent, que é um dos mais utilizados hoje no mundo, é o stent farmacológico. Se a gente pegar na mão, ele é semelhante ao anterior, só que ele libera uma medicação que faz com que essa cicatrização interna seja mais fina, mais delicada. Com isso, a chance de voltar a entupir é menor. No convencional, a chance de voltar a entupir o local gira em torno de 20 e poucos por cento, e desse farmacológico, em torno de 5, 6%. E hoje, nós estamos começando a utilizar no mundo inteiro um stent que é bioabsorvível. Esse stent, ele, além de ter uma medicação, uma droga, ele vai desaparecendo com o tempo. Ao fim de 2, 3 anos, ele não existe mais no vaso e o vaso está com a sua função absolutamente normal. Uma dúvida comum: o paciente pode ter mais de um stent? Muitos pacientes perguntam para a gente se pode pôr mais um stent, se não pode, se uma vez que tem um stent pode colocar um segundo, como é que funciona isso? O stent é uma molinha, é uma pequena prótese que é colocada no local onde tem o entupimento. Vamos dizer que você tem uma artéria que tem de comprimento, sei lá, 50 milímetros de comprimento. E o local de entupimento só tem 10 milímetros. A gente vai lá e coloca um stent de 12, 14 milímetros, quer dizer, um pouquinho maior do que o ponto de obstrução. O resto da artéria fica sem stent, porque não precisa, não tem entupimento. Nós temos mais de uma artéria no coração. Nós temos 2, 3, 4 ramos ou até mais. Então você pode desentupir cada ramo com um stent em determinado momento da vida. E mais, vamos dizer que aquele stent que a gente colocou hoje, daqui 1, 2 anos, 3 anos, formou uma plaquinha de gordura e voltou a entupir esse stent. A gente pode colocar outro em cima daquele e abrir por cima dele e manter a artéria desobstruída. Então não há limite, há sim uma indicação precisa. Vamos esclarecer se o stent é para a vida toda. O stent é um implante permanente. Quando nós colocamos o stent, nós queremos que ele fique lá para sempre, fazendo a função dele, que é esta função de dilatação das coronárias. Agora vamos entender o que é reestenose. Quando nós colocamos o stent, a partir dali o organismo vai cicatrizar aquela região. É uma microcirurgia. E durante a cicatrização, ou por causa da cicatrização, pode haver o retorno da obstrução. Não porque a doença voltou, mas porque a cicatrização foi exacerbada. Isso acontece numa minoria de indivíduos, mas pode acontecer. Nós chamamos isso de reestenose.
O tratamento da restenose, na maior parte das vezes, é fazer novamente uma angioplastia, novamente uma dilatação. Importante ressaltar que a terapia medicamentosa também faz parte do tratamento do infarto do miocárdio. Toda vez que uma pessoa recebe um stent, para o controle do stent precisa receber uma medicação. Um tipo de medicação que diminua a chance de formar coágulos dentro da coronária. Para aqueles indivíduos que receberam o stent por causa do infarto agudo, esta mesma medicação serve tanto para o stent como prevenção de novos eventos agudos. Então, para aqueles indivíduos que receberam o stent por causa do infarto agudo, não há necessidade de adição de outras medicações, além daquelas que ele vai ter que tomar para prevenção do futuro. Além da angioplastia e do tratamento medicamentoso, às vezes é necessário a cirurgia cardíaca. Vamos ver quando é indicada. O tratamento cirúrgico da doença coronária é um grande avanço, porque essa técnica, né, ela é aplicável em pacientes que têm a doença muito avançada, quando tem comprometimento de múltiplos vasos do tronco da coronária esquerda. E a cirurgia já vem sendo realizada há muito tempo, né, desde 1967, que se realiza a cirurgia de ponte safena. E é um método que comprovadamente aumenta a sobrevida dos pacientes, né? Então, a cirurgia, sobretudo com a utilização de enxerto de mamária, que é um enxerto que tem uma durabilidade muito grande, é associado a resultados muito bons e, sobretudo, aumenta a sobrevida, muda a história natural da doença, né? Então, ela tem uma aplicação ampla, mas no caso da doença multiarterial, que tem muitos vasos acometidos no tronco da doença da artéria coronária esquerda. Tem uma gama de aplicações, são métodos, porque muitas vezes se criam como se fosse uma oposição, um ou outro. O paciente que é coronariano, que tem doença coronária, no decorrer da história natural, ele pode precisar de fazer stent, pode precisar fazer cirurgia. Isso é apenas uma questão do momento. Importante ressaltar que o paciente que é tratado rápido e adequadamente do infarto pode ter uma boa qualidade de vida. A pessoa que teve um episódio de infarto, o infarto é tratado convenientemente, a sequela é muito pequena, ela leva a vida absolutamente normal. Não há sequelas funcionais. A pessoa não sente outros tipos de sintoma, por isso é que é tão importante tratar rapidamente e continuar a prevenção, para que nós possamos minimizar as sequelas e evitar que tenha problemas para o futuro. Vida normal. O fato de ter tratado o infarto não deixa o paciente isento de um novo infarto. Vamos ver uma orientação. Ele pode ter um novo infarto? Pode. Ele corre risco de ter uma nova crise? Corre. Se ele fizer um bom controle médico, um bom acompanhamento, ele tem alto risco disso acontecer? Não. Ou seja, se ele ficar desamparado, ele achar que o tratamento dele, que foi o implante daquele stent, foi um tratamento curativo, ele vai correr risco, porque ele vai abandonar o tratamento. Agora, se ele se conscientizar de que ele tem que mudar o seu estilo de vida, o seu jeito de viver, e a partir daí fazer um acompanhamento, uma manutenção do tratamento, uma mudança de estilo e acompanhamento com o seu médico periodicamente, o risco dele ter um novo infarto e o risco de ele morrer, de ter uma complicação grave, vai ser muito, mas muito baixo. Procure saber mais informações sobre doenças cardíacas e infarto do miocárdio no núcleo de saúde de sua cidade. E anote algumas dicas. Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, site www.sbhci.org.br. Campanha Coração Alerta, e-mail contato@coraçãoalerta.com.br, site www.coraçãoalerta.com.br. Hospital Bandeirantes, site www.hospitalbandeirantes.com.br. INCOR, Instituto do Coração, site www.incor.usp.br. Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, site www.idpc.org.br. Como vimos, o infarto do miocárdio é uma doença grave que, se não tratada rapidamente, pode levar à morte. Mas, tão importante quanto tratarmos o infarto do miocárdio, devemos preveni-lo.
Na hora que a pessoa se apresenta com infarto agudo, acontecem duas coisas para o médico. A primeira delas é uma emergência. Precisamos tratar o que está acontecendo imediatamente para evitar sequelas. Essa é a primeira coisa que passa pela cabeça do médico. A segunda coisa que passa pela cabeça do médico é a seguinte: bem, essa pessoa agora mostrou que tem predisposição a ter problema de coração, predisposição a ter algum tipo de doença das coronárias. E aqui está se apresentando como infarto agudo, nós precisamos prevenir para que ele não tenha problemas para o futuro. Então a prevenção começa imediatamente. Tratamos ao mesmo tempo o episódio agudo que está causando ali o sofrimento agudo e já começamos a prevenção para o futuro. E prevenção começa com alimentação saudável, prática de atividade física, controle da obesidade, controlar a pressão arterial e o diabetes, não fumar, diminuir o estresse e ir ao médico regularmente para fazer exames preventivos e receber orientação sobre a saúde de seu coração. O susto foi gigante. Hoje, não que eu seja aquele cara chato, xiita, que fique pegando no pé, mas eu falo com todos os amigos, fumantes e com hábitos que não são saudáveis, para se preocuparem, porque o susto é gigante e a gente vê a coisa do outro lado.